boas-vindas ao Dr. Edson e passamos a palavra a ele, que vai nos falar hoje sobre dependência química e espiritualidade. Se após a palestra algum irmão ainda quiser complementar a visão da espiritualidade sobre a dependência química, nós temos esse livro à disposição aqui na casa. Tá? Dr. Edson. Uma boa noite a todos. Sejam mais uma vez todos bem-vindos a essa casa de amor, essa casa de luz, onde todos que aqui adentramos buscamos alguma coisa para nós, né? Buscamos, às vezes, esclarecimento, às vezes buscamos acolhimento, alívio, depois de uma semana difícil, cansativa, a paz que a espiritualidade nos traz. Enfim, todos aqui adentrando sempre buscando alguma coisa, né? Às vezes dias mais aflitos, às vezes dias onde a gente está bem e vem simplesmente agradecer. Então, que bom que estamos todos aqui, sempre em busca de algo bom para nós. E nessa noite, como já foi dito, eu vou falar sobre esse tema, que é um tema que já vem há bastante tempo sendo conversado, principalmente nas últimas décadas, mas parece que é um tema que fica cada vez mais atual, um tema cada vez mais doído nas nossas famílias, na nossa sociedade, no planeta como um todo, que é a dependência química. Falar sobre dependência química e espiritualidade. Até alguns anos atrás, era muito difícil falar não só sobre dependência química e espiritualidade, mas sobre ciência e espiritualidade, sobre saúde e espiritualidade, sobre psiquiatria e espiritualidade, porque não andavam de mãos dadas. Por muitos e muitos séculos, a ciência estava afastada da religião, assim como a religião estava afastada também da ciência. Foram lutas históricas, né? Por poder, dominação, vaidade, autoridade, ganância, que não precisa a gente citar aqui, né? Mas tem uma história muito longa que foi apartando a ciência da religião e a religião da ciência. Muitas vezes com pesquisadores tentando trazer seus conhecimentos e tentando comprovar alguns fatos que eram tidos como genuínos, como verdadeiros historicamente, como, por exemplo, que a Terra seria o centro do universo. E quando a astronomia e outras ciências foram dizendo que não era bem assim, os cientistas eram obrigados a silenciar os seus conhecimentos, porque entraria em contradição com a Igreja. Como dizer que a Terra não é o centro do universo? Se a Igreja domina a Terra, ela domina o universo. Se diz que a Terra não é o centro, e sim um pequeno planetinha que gira ao redor do Sol, e que o Sol é apenas uma estrela de quinta grandeza, quanto poder a Igreja perderia? Então os cientistas da época eram obrigados a silenciar, ou senão eram mortos. Então é claro que ia haver uma separação, a ponto de, mais perto dos nossos tempos atuais, ter um grande repúdio dos cientistas pela religião, a ponto de Freud e alguns outros estudantes da época, né, pesquisadores da época, estudantes da ciência, do psique, apontarem a qualquer tipo de religião como um ópio do povo. Como assim o ópio do povo? Sim, dizia que a religião ela servia simplesmente para acomodar as pessoas. As pessoas ficavam acomodadas, se satisfaziam com
um suposto Deus se acomodavam enquanto estavam ocorrendo grandes dificuldades no mundo ou às vezes no seu mundo interior. E que essa acomodação não seria boa para o tratamento real, verdadeiro dos sentimentos, das emoções da mente humana. Porque não queriam entrar em contato com a realidade e jogavam tudo para Deus ou para a religião, que a religião iria resolver enquanto a pessoa estava ali em sofrimento. E nos tempos atuais, nos estudos atuais, as pesquisas foram se modificando a ponto de entender que a espiritualidade, que a religião, ela não é esse ópio, e muito pelo contrário. As pesquisas atuais começaram a mostrar que as pessoas que tinham uma espiritualidade, uma religiosidade, que frequentavam algum local, que tinham o seu sagrado, que fortaleciam esse sagrado, as pessoas estavam vivendo melhor. Estavam se sentindo melhor, estavam se recuperando melhor de determinadas patologias, determinadas doenças. E algo que surpreendeu muito os pesquisadores é que, principalmente na área da psiquiatria, era onde se viam as melhoras mais significativas. E mais ainda no campo da dependência química, onde as pessoas que frequentam a espiritualidade, estão muito fortalecidas na sua religiosidade, elas acabavam tendo melhores resultados nesse sentido. Isoladamente, algo que evita, por exemplo, que uma criança, que um jovem no futuro vá se envolver com álcool, com tabaco ou com as drogas ilícitas, é uma estrutura familiar. Uma família que tem uma boa estrutura seria isoladamente um dos principais fatores que evitaria a famosa curiosidade, a famosa busca por qualquer tipo de substâncias. E já em segundo lugar, o que mais protege, como um fator de proteção, de prevenção para os jovens, é a espiritualidade. E aqui, nós estamos numa casa espírita, mas poderia ser em qualquer outra casa religiosa. Se as crianças adentram a evangelização, quanto mais precoce possível, ou a catequese da Igreja Católica, ou os ensinamentos da religião evangélica, enfim, qualquer religião, no futuro vai estar semeado naquela criança, naquele jovem, um caminho para se afastar das drogas. Bom, o que mais que a ciência nos traz? A ciência nos traz também como um grande fator de proteção é o acolhimento nas casas religiosas, principalmente no momento de dificuldade. E nós temos dentro de uma casa espírita o acolhimento de várias maneiras, desde um sorriso fraterno para quem chega, um aperto de mão, um abraço, um encaminhamento para um atendimento fraterno, onde a pessoa é ouvida nas suas dificuldades e dores, na hora que passa por uma perda de um familiar, na hora que está passando por uma dificuldade conjugal, na hora que está passando uma dificuldade com um filho, um adoecimento, e ser acolhido numa casa espírita, ser ouvido. Trabalhada seus medos, suas angústias, trabalhado também, muitas vezes até as obsessões, A pessoa está ouvindo alguma coisa, vendo alguma coisa que está lhe perturbando, e de ser acolhida e ser dito para essa pessoa: não tenha medo, Isso é natural, isso tem uma explicação, isso vai ser encaminhado, não precisa temer nenhum tipo de espiritualidade, Isso é natural, ora, te apazigua, te equilibra, começa cada vez a te harmonizar, frequenta uma vez por semana, não precisa te fanatizar, faz o evangelho dentro do teu lar,
Traz uma água para fluidificar, fluidifica e leva para dentro da tua casa. Vai buscando te organizar e você vai ver que essas coisas vão melhorar. E principalmente a casa espírita que acolhe, mas ao mesmo tempo também acolhe a ciência. Porque há tempos atrás nós tínhamos muito aquela questão da pessoa que frequentava a sua religião, mas dentro de si trazia como se fosse uma vergonha. Ir no médico, ir no psicólogo, ir no psiquiatra, porque mas eu tenho fé. Por que eu não me curo? Por que eu preciso ir buscar algum tipo de auxílio? E vinha também, muitas vezes, um esclarecimento ao contrário de alguns líderes religiosos que também tinham ainda aquela rixa com a ciência e diziam, não, tu vai te curar aqui na casa espírita, você vai se curar na igreja tal. E não entendiam que as coisas deveriam de andar de mãos dadas, unidas. E a ciência ela vem trazendo isso. Que toda pessoa que frequenta o seu sagrado, uma vez por semana se beneficia. E é bem interessante, né? Porque é bem o que está na Bíblia. A ciência chegou à mesma conclusão que a Bíblia. Santifica um dia na tua semana. E às vezes a gente esquece de fazer isso. A gente tem tempo para tanta coisa. Eu vou na academia 3 vezes por semana. Eu vou fazer uma caminhada 3 vezes por semana. Eu vou visitar amigos, vou visitar os filhos quase todos os dias. Eu alimento o meu corpo todos os dias. Eu dou água para o meu corpo todos os dias. Mas muitas vezes a gente não dá um dia para alimentar o espírito. E a ciência vem comprovando justamente isso. Que vai havendo um beneficiamento não só nesse espírito que vem ouvir uma palavra, que vem se apaziguar, que vem se esclarecer, mas vai equilibrando os sentimentos, tranquilizando, dando esperança, dando fé, dando o alimento do espírito que organiza e que tranquiliza as emoções e dá esperança. Esperança de um dia melhor. E que vai equilibrando também o corpo físico. Já dizia Sêneca 60 anos depois de Cristo. Mente sã, corpo são. Corpo são, mente sã. E é isso que a ciência e a espiritualidade vêm comprovando, principalmente nessa área da dependência química. A ponto de nós dizermos para um ser humano que nos procura nessa situação, às vezes um jovem que adentrou o tabagismo, adentrou o uso da cannabis, ou está abusando dos alcoólicos, enfim, para esse jovem, ou dizendo para o seu familiar, se olha, é uma caminhada dura, é uma caminhada difícil. A gente não promete milagres, a gente não promete que vai ser fácil, mas sim, tem como recuperar. Mas o tratamento, ele é amplo. É um tratamento que não é de uma pessoa só. Não existe um dependente de uma substância, e sim uma família que está em dificuldade, uma família dependente. Onde nós temos uma pessoa com algum tipo de dependência, no mínimo nós temos 4, 5 familiares que estão ali junto naquela batalha, que já estão há anos até descobrir o que está acontecendo, muitas vezes até admitir, porque não é fácil admitir que a gente está com um problema. Tem muitos estigmas, tem muitos rótulos, tem muitos medos, tem muitas vergonhas. Então, até a gente buscar ajuda, é muito doloroso.
Então, por isso que a gente está aqui nessa noite falando sobre esse tema. Porque a gente tem que falar com muito respeito. A gente tem que falar com muito acolhimento. A gente tem que falar com muito amor. A gente tem que falar com muita verdade. E nós temos que ofertar todas as ferramentas possíveis para auxiliar quem sofre por esse drama tão difícil e tão doído nos dias de hoje. Então, quando a gente oferece para uma família, a gente começa a dizer, olha, nós temos que usar tudo. A gente tem que usar o psiquiatra como uma ferramenta, mas não é a única. Porque não existe um comprimidinho mágico que vai ajudar uma pessoa a sair de um vício. O psiquiatra ele vai olhar a pessoa, ele vai acolher, ele vai individualizar e vai identificar quanto tempo de uso, qual é o grau de cronicidade com que a pessoa está usando a sua droga de preferência, que pode ser lícita ou ilícita, entender o que essa substância traz para o organismo da pessoa. Não adianta dizer, é ruim, tu tem que deixar. Se a pessoa está utilizando, alguma coisa de bom iniciou trazendo para a pessoa. Que poderia ser um alívio de estresse, de ansiedade, como o tabaco traz, como o álcool traz. Quantas pessoas que muitas vezes fumam, que muitas vezes bebem uma bebida de álcool e começaram aos pouquinhos. Começaram às vezes como um pequeno alívio para poder socializar, para poder chegar com menos timidez, com menos vergonha e poder dançar um pouquinho, poder conversar, poder falar, poder não ficar com medo de determinados ambientes, com pessoas novas, com muita gente, onde a pessoa se sente angustiada, fechada e não consegue. E aquela substância ela vem e ajuda, num primeiro momento. Depois, com o tempo, o organismo vai acostumando e já não ajuda mais. E aí tu vai aumentando um pouquinho a dosagem para fazer o mesmo efeito. Então começa um pouquinho, depois aumentando, aumentando, aumentando. Então qual é o jovem que a gente se preocupa com a questão do álcool? É aquele jovem que começa como todos os outros jovens, mas vê já de início que ele é um pouquinho diferente dos outros. Que os outros bebem e sabem quando para. E aquele jovem parece que ele não sabe o time, o tempo de parar, e ele avança um pouquinho mais. E ele acaba ficando um pouquinho a língua enrolada, chega a se vomitar, sempre ele que é conduzido pelos outros para casa, cuidam dele, os pais se preocupam, então ele tem uma diferença em relação aos outros. Vai aumentando a quantidade aos poucos, enquanto que os outros mais ou menos permanecem na mesma quantidade ao longo da vida. E muitas vezes vai aumentando em frequência de dias que bebe. Começou uma vez por mês, depois é uma vez a cada 15 dias, depois era uma vez por semana, e com o passar dos anos ele vai se tornando um adulto e ele começa a beber não só mais no fim de semana, na quarta-feira porque tem o futebol. Aí joga o futebol na quarta-feira, aí quando vejo joga o futebol na segunda, na quarta e na sexta, tudo com grupos diferentes. Porque inconscientemente ele já está se cuidando para não estar bebendo todos os dias. Então um dia um grupo, outro grupo, e ninguém sabe que ele está bebendo com 3, 4 grupos. Então aumentou o número de dias, aumentou a quantidade. E já é aquele jovem que se tornou um adulto jovem. O álcool ele é uma grande armadilha, porque ninguém se torna uma pessoa com um problema pelo uso do álcool nos primeiros anos que utiliza. Começa devagar. Demora de 5 a 10 anos para se tornar um problema. Só que aí depois desse período o problema já está instalado, só que ninguém se deu conta. Juntando um pouco com o nosso tema, né, que é dependência química e espiritualidade,
Já nas primeiras experimentações, é o livre-arbítrio da pessoa. Tudo bem, é o livre-arbítrio da pessoa, mas tem um monte de coisa que está no envolto. Existe uma cultura. O jovem ele não começa a beber sem ter toda uma cultura na volta dele. Uma cultura que começa dentro da sua casa. A cultura de dentro de casa tem um barzinho dentro de casa. A cultura dentro de casa de nunca se fazer um churrasco que não tenha a bebida alcoólica. Uma festa, fim de semana, tem que ter a bebida alcoólica. Um batizado de uma criança tem que ter a bebida alcoólica. Não existe festa sem bebida alcoólica. Então o jovem ele se cria nessa cultura. A cultura que é de dentro de casa, mas às vezes a cultura é de uma cidade. De uma cidade fazendo Oktoberfest, Novemberfest e por aí vai. Né? Então é a mídia em cima do jovem, dizendo que isso é legal, que combina com tudo. E agora que nós estamos em época de Copa do Mundo, né? Quais são os principais patrocinadores da Copa do Mundo? É a bebida alcoólica. Né? Tem inclusive um troféu novo que foi inventado para esse ano da Copa do Mundo, que nunca teve esse troféu, que é o troféu do melhor drible da Copa, que é presenteado por uma grande fornecedora, né, de bebida alcoólica, que fornece para o mundo inteiro. É ela que dá esse troféu. Na minha humilde opinião, é o maior drible que tem, né? Porque está driblando todo mundo e ninguém muitas vezes se dá conta de que está ali incentivando aos jovens a estarem consumindo aquela bebida. Mas aonde que vem tudo isso? Vem da nossa sociedade. Então, mas por que falar disso? Por que é importante falar disso? Porque é e sempre será a porta de entrada para as outras drogas. Nem precisaria as outras, né, gente? Porque o álcool em si, ele já causa o maior número de adoecimentos que tem entre todas as drogas disparadamente. E quando se une com o tabaco, piora. Porque aí são as duas substâncias que se unem e formam uma terceira substância, né? E quando une com a cocaína, então, álcool e cocaína viram uma outra substância que é chamada de cocaldeído, que é uma substância muito letal para o nosso cérebro. Vai destruindo a região mais nobre do nosso cérebro, a região mais nova do nosso cérebro, a região que nos adequa, que nos dá freios, que nos dá limites, que nos dá adequação, e que está muito próxima da mediunidade. Então, quando se usa uma substância química, essa região ela é anestesiada. E aí ela já não comanda mais. E por isso que o ser humano ele perde a razão, ele fica mais bravo, perde a calma, dirige de uma maneira mais agressiva no trânsito, responde de uma forma mais agressiva a uma pessoa que lhe falou alguma coisa que não gostou. Lei Maria da Penha, se nós formos pensar no que chega de madrugada numa delegacia de polícia, isso dito pelas pessoas que trabalham lá, quase que 100% é ocasionada pelo álcool. Os acidentes, 30%, 50% são causados pelo uso de bebida alcoólica. E na madrugada esse número aumenta para 70%. Cânceres de todos os tipos, doenças pancreáticas, doenças hepáticas, doenças pulmonares, doenças esofágicas, doenças gastrointestinais e por aí vai, sanguíneas, álcool, cigarro, cigarro, álcool. Então nem precisaria a droga ilícita, né? Mas abre portas para as outras. E o que muitas vezes a gente vê das famílias que acabam procurando nós profissionais da psiquiatria?
pais eles chegam muito desesperados, muito angustiados quando descobrem o uso da droga ilícita. E dizem, eu nunca ensinei ele a usar droga. Mas às vezes não ensinou a usar a droga ilícita. Mas a droga lícita estava ali, sempre esteve ali. E o comportamento é o mesmo. Ah, como assim o comportamento é o mesmo? O que busca-se com a droga ilícita é a mesma coisa que se busca com a droga lícita. Relaxamento, tranquilização, alívio de vazio, às vezes se sentir um pouquinho mais irresponsável, mais alegre, dizer algumas coisas que são, depois a gente se arrepende, né? Que disse. Se arrepende do que fez, mas aí já fez. Né? Então o comportamento é o mesmo. Só troca o tipo de substância. Aí quando a gente diz para a família, diz, olha, para ajudar seu filho, vocês também têm que mudar o comportamento. Como assim? O problema é dele. Diz, não, o problema é de todos. Ele está sinalizando o problema da família. Mas para tirar ele de uma substância química, tem que mudar o círculo de amizades, tem que mudar a forma que socializam, tem que mudar as festas, que agora tem que ser sem bebida alcoólica. Ah, mas como? O problema é ele. Ele que bebe demais, ele que... Não. É a mesma coisa que dizer para um diabético que ele tem que parar de comer doce, não pode comer doce, e leva ele para o Festival das Tortas. Puxa, mas está judiando do diabético, né? Ou está os pudim, nega maluca, né? Tudo dentro da geladeira, e o diabético é que tem que se cuidar. É a mesma coisa o dependente químico de qualquer substância sim, mas ele usa cocaína. Se usa cocaína, pode usar álcool? Não. Por quê? Porque além de fazer com que essa região do cérebro adormeça, fazer com que essa região do cérebro não entenda muito bem o que está acontecendo na sua volta, fica muito fácil para dizer, não vai dar nada. Eu vou usar só um pouquinho. Vai dar tudo certo. Ninguém vai ver, ninguém vai descobrir. E sem se dar conta, a influência espiritual também está ali. Tá? Por quê? Porque quando nós temos algum hábito, algum pensamento, alguma atitude, é como se a gente estivesse fazendo um convite para a companhia espiritual que vai caminhar conosco. Se uma pessoa não bebe, não fuma, é uma pessoa que procura agir no bem, fazer o bem, cuida daquilo que fala, procura não falar coisas que sejam prejudiciais a outras pessoas, a pessoa está vigiando toda a sua conduta, aquilo que o Cristo pediu, vigiai e orai. Como é que uma espiritualidade inferior vai se aproximar dessa pessoa? Não se aproxima. Porque não tem ali um terreno propício para a pessoa poder se satisfazer com aquele vício que ela gosta. Então a espiritualidade ela vai se aproximar de quem bebe, de quem fuma, de quem pensa na maldade, quem faz a maldade. Então ele vai encontrar uma abertura, um canal aberto e pronto para isso. Quando a gente quer ajudar alguém a parar com algum tipo de substância, a gente diz assim, os primeiros 3 a 6 meses são os mais complicados. Por quê? Porque além de ter um comportamento que a pessoa vai ter que desaprender para aprender um novo comportamento, para viver, para agir, para interagir, tem um hábito. Quando eu estou nervoso, eu tinha aquela bengala. A bengala do tabaco, a bengala do álcool. Eu usei por muitos anos essa bengala. Então é muito difícil mudar esse hábito. O que eu coloco no lugar? Como é que eu ajo? E aí vão vindo outras ferramentas para ajudar a pessoa. O psiquiatra, então, ele faz a avaliação inicial, vê a cronicidade da coisa, vê o grau de gravidade,
ver se é um caso que precisa internar ou não. Às vezes o uso ele é tão crônico e tão pesado que precisa algum tipo de desintoxicação. Porque se faz isso bruscamente, a pessoa pode vir até desencarnar. Porque está tão grudado ela com a sua substância e a espiritualidade inferior grudada com ela, que se tenta afastar bruscamente pode até desencarnar. Um alcoolista, por exemplo, pode entrar em delírio tremens e começar a ver vultos, ver bicho pelas paredes, entrar em crise e pode até falecer. Às vezes tem que ser internado, desintoxicado, um cuidado, às vezes até em UTI. Né? Mas tem outros casos que dá para tratar a nível ambulatorial. Mas aí vão reunindo as ferramentas. O psiquiatra ele vai observar o quê? Se a pessoa que usa uma substância química, ela tem apenas, que já é um grande problema, apenas o problema da dependência química, ou se tem uma outra doença associada. Ansiedade, depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, transtornos de personalidade. Então, quando se trata as causas físicas, fica mais fácil da pessoa deixar, abandonar o uso de uma substância química. Porque se a pessoa já está menos ansiosa, se ela já está tranquila, se ela está bem, por que ela vai precisar do álcool para ela acalmar, tranquilizar, diminuir suas dificuldades? Se a pessoa está tratando a sua depressão e ela está harmonizada, ela também vai consumir menos. Tem medicamentos que diminuem a vontade de beber, que diminuem a fissura pela cocaína. Então a gente vai tratando as comorbidades, que são doenças associadas, e vai também ajudando a diminuir algumas compulsões para facilitar a luta desse espírito aqui na Terra. O psicólogo vai trabalhando pontos positivos, pontos negativos, fatores que podem ajudar uma pessoa a se fortalecer e não recair, pode ajudar também nos pontos frágeis, onde a pessoa tem que evitar, porque é um risco dela cair. Exemplos. Uma certa pessoa disse que vencer o tabagismo era bem complicado, não era fácil. Aí eu perguntei para ele, tá, se você fuma, você compra onde o teu cigarro? Aí eu compro sempre no posto de conveniência quando eu vou abastecer o carro. Eu vou abastecer e já compro ali. Bom, é um fator de risco para ti? É. Se eu chegar ali para abastecer, não tem jeito, eu vou comprar, eu não consigo, eu não aguento. Vem uma vontade muito grande, eu não consigo evitar de comprar, eu compro. E o que podia te ajudar? Ah, de repente eu não ia abastecer meu carro. A esposa vai e abastece. Bom, então de repente nós podemos usar essa estratégia. O que mais que pode te ajudar? Quando o meu filhinho está no carro comigo, eu não compro. Porque eu tenho vergonha. Eu não gostaria de dar esse exemplo para ele. Então também esse é um fator positivo. Um fator que pode nos ajudar. Outra pessoa saía do trabalho e só tinha 2 caminhos para ir para casa. E os 2 caminhos, num tinha um bar, no outro tinha um bar, que ele já era bem conhecido no bar, e ele bebia nesses bares. E ele disse que tinha muita vontade de parar de beber, mas ele não conseguia, porque cada vez que ele ia para casa, ele passava em frente a esses bares e ele acabava entrando e recaía sempre. Conversando com a família, aí que a família entra como um fator de apoio, a esposa disse, então, eu vou te levar no trabalho. E eu vou te buscar no trabalho. Porque eu estou aposentada, então eu posso fazer isso. Até tu te recuperar, até nós vencermos isso, eu vou com você. Então a gente começou a atrair a família para sair daquele posicionamento simplesmente de uma pessoa que briga, uma pessoa que não compreende, uma pessoa que xinga. Tu já está bêbado, tu já voltou bêbado, tu já está com esse cigarro de novo. Para uma pessoa que entende, compreende, acolhe e começa a ajudar.
Outro fator, né, que a gente usa como ferramenta de auxílio, então já vamos citando, né, o psiquiatra, psicólogo, a espiritualidade. Onde é que entra a espiritualidade nisso? Nós já falamos, acolhimento, esclarecimento. O que Freud no passado, por que ele brigava tanto com a espiritualidade e achava que era o ópio do povo? Porque ele só achava que a espiritualidade era um fator negativo. E isso foi também pesquisado. E os pesquisadores criaram até um termo americano que chama de coping. Coping negativo ou coping positivo. O coping negativo seria a religião usada de uma forma a realmente só acomodar. Por exemplo, a gente vir aqui para a casa espírita e a gente vir assistir uma palestra, ou a gente rezar, orar, participar de um grupo de estudo, só que fica só nisso. Aí a gente sairia daqui e não colocaria nada em prática. Aí a gente está diante de um problema e a gente pensa, não, eu vou para a casa espírita quase todos os dias. Então Deus vai resolver os problemas para mim. E eu não faço uma mudança, eu não me ajudo, eu não faço a minha parte. Então isso é um coping religioso negativo. Eu quero que um milagre aconteça. Mas eu não quero modificar as minhas condutas, o meu comportamento, eu não quero me tratar, eu não quero me ajudar. Eu só quero que o milagre aconteça. Isso realmente é muito negativo. E Freud tinha razão em falar que isso era um atraso. Mas existe o coping religioso positivo, que são justamente aquelas pessoas que fazem o quê? Como é que a doutrina espírita chama? Mudança. Como é que a doutrina espírita chama a mudança que a gente tem que fazer? Reforma? Mais alto um pouquinho. Reforma? É isso aí. Todos nós sabemos. Né? Todos nós sabemos, mas será que todos nós fazemos? Aí que tá, né? Então, se a gente está procurando realmente se modificar, se a gente, no nosso dia a dia, a gente olha para o outro com indulgência e olha para a gente procurando cada vez mais entender onde é que eu estou equivocado. Não é o outro, não tem nada a ver com o outro. Onde eu tenho que me modificar. Então, a gente vai entendendo a espiritualidade como algo que vai além de eu rezar e que as coisas aconteçam. Eu vou me modificando. Eu vou começando cada vez mais a me transformar num homem novo, numa mulher nova, onde eu vou procurando deixar para trás determinados vícios, que começam nos vícios de caráter, começam nos vícios de pensamento. Começa a gente cada vez menos querer as coisas simplesmente materiais, o aqui, o agora, as coisas mais rápidas, os prazeres mais rápidos, a diversão mais rápida, tudo rápido, tudo imediato. E começo a trabalhar os verdadeiros prazeres que são os espirituais. Quando um ser humano interna, por exemplo, numa comunidade terapêutica, para fazer um tratamento para dependência química por 9 meses, não é fácil. Mas é que o ser humano chegou numa dificuldade tão grande que ele disse, eu não consigo mais. Sozinho eu não consigo mais, eu não tenho ajuda. Eu não tenho ajuda em casa, eu preciso de alguém que me ajude além das minhas possibilidades. E busca internação numa comunidade terapêutica. 9 meses internado. E lá na comunidade eles têm um tripé. Oração, trabalho e disciplina. Que é isso que vai ajudar uma pessoa realmente a mudar. E são 9 meses trabalhando oração, trabalho, disciplina. Com acompanhamento profissional, e muitas, infelizmente nem todas têm, né, acompanhamento médico, psicológico, mas quando tem, aí vem um tratamento mais completo. Mas a disciplina para querer mudar. Quando um dependente químico quer se ajudar, primeiro tem que vir a vontade dele. Eu quero me melhorar, eu quero me modificar, eu estou doído, eu estou sofrido. A gente diz que a dependência química é como se fosse uma pirâmide.
pirâmide da dependência, a pirâmide da doença. Enquanto a gente não termina com a pirâmide, a gente não termina com a doença. Mas que pirâmide é essa? Geralmente no topo da pirâmide está o dependente químico, o usuário do álcool, do tabaco, da droga ilícita. E na base da pirâmide, quem dá suporte? A família. Para terminar com a doença, ou a gente termina com o topo, ou a gente termina com a base. Só que muitas vezes quem está no topo está usando a droga, ele está dominado pela droga, dominado pela espiritualidade, pelos obsessores. Como é que ele vai sair disso? É muito difícil. Então, teoricamente, quem está na base teria que estar mais lúcido para tomar atitude e querer sair desse local de suporte. Como assim local de suporte? Sim, na grande maioria das vezes o dependente químico, ele não está conseguindo mais nem trabalhar. E aí arruma uma desculpa aqui, outra ali para não perder o emprego. O dinheiro está indo tudo no álcool, na droga, não se sustenta mais, não sustenta mais a família. E aí alguém está sustentando tudo isso. E a família. Às vezes a gente chega até, mas o teu filho, ele está usando substância química, mas ele não trabalha. Você quer que ele saia da substância química, mas quem é que dá o dinheiro para ele? Ah, pois é a gente. Eu não estava me dando conta que somos nós que estamos fornecendo a substância para ele. Ah, mas ele tem o dinheiro dele porque ele trabalha, ele compra com o dinheiro dele. Tá, mas ele paga o aluguel? Não, ele mora aqui em casa. Ele paga a comida dele? Ele paga a água? Ele paga a luz? Ele paga a internet? Não, ele não paga nada disso. Então, onde é que tem o dinheiro dele? Vocês estão dando toda a estrutura. Então é muito difícil, muitas vezes, a gente dizer para uma família que vocês têm que parar de dar as coisas para ele. Ah, mas aí ele vai gritar, ele vai espernear, ele vai querer bater. Bom, se isso acontecer, ele vai ter que ser contido. Vai ter que chamar a polícia, vai ter que fazer um boletim de ocorrência, isso vai dar um limite para ele, ele está precisando de um limite. Aí vai ver que a coisa terminou. Que vocês amam essa pessoa, mas não amam a atitude dela. E tomam uma postura para organizar essa pessoa. Ah, mas eu não consigo. Outra coisa, então, se você não quer fazer isso, fecha as portas. Diga para a pessoa, olha, ou você se trata, ou você não vai ficar nessa casa. Mas como? É meu filho, eu amo meu filho. Então, isso é uma atitude salvadora. Essa é a parábola do filho pródigo. O filho pródigo teve que sair de casa, teve que perder tudo, teve que se afundar, para depois entender onde é que ele estava metido e tudo que ele perdeu. Só que a família dependente, ela não quer que o pobrezinho sofra, não quer que o pobrezinho sinta nada. Ah, como é que vai ficar na rua com esse frio? Deixa que vai, não vai durar um dia. E aí vai pedir tratamento. Por quê? Porque fecharam a porta. Então, gente, trabalhar essa questão da dependência química não é uma coisa simples. Muitas vezes se choca e diz assim, ah, mas o doutor Edson é muito duro. Onde você viu o espírita dizer isso, fechar a porta? Isso é falta de caridade. Não. A gente não pode confundir as coisas. Não é falta de caridade quando a gente está fazendo algo que é para ajudar a pessoa. Que mesmo doendo dentro do coração da gente, a gente está tomando uma atitude para auxiliar. E a gente está dizendo ao mesmo tempo um não aos nossos próprios vícios de pais, avós, tios, tias. Todo mundo que quer ajudar tem que se modificar. Senão é uma ilusão. Senão a gente está mentindo para a gente mesmo. Senão a gente não vai resolver nada se a gente não tomar uma postura diferente. Mas e se a gente quiser mudar? Deus vai nos ajudar? Isso está dentro da nossa doutrina. Kardec perguntou para os espíritos. Ah, mas e se eu mudo? Se eu mudo a minha conduta, se eu mudo a minha atitude, se eu largo um vício, o espírito obsessor, ele me abandona? Sim. Que queres que eles façam?
Se eles não têm em ti aquilo que eles buscam, eles vão embora. E na nossa sociedade, ligeirinho, eles vão buscar um outro bebedor, um outro tabagista. Só que ele fica cuidando, fica espreitando, que nem o gato que fica tocaiando o rato. A hora que a pessoa começa a pensar de novo, começa a querer se desviar, começa a buscar os velhos amigos, começa a ir no boteco de novo, a espiritualidade volta. Ó, meu amigo está querendo usar de novo. Eu estava esperando esse momento. E aí começa a colocar na cabeça de novo. Vamos lá, usa. Está passando agora ainda nos cinemas, há pouco tempo foi lançado o novo filme, que segue a coleção do Nosso Lar, que é Sexo e Destino, que traz muito bem essa situação, onde Cláudio chega em casa, depois de um dia de trabalho, vai sentar para ler um jornal e o obsessor vem no ouvido dele: eu quero beber. E ele pensa que o pensamento dele, que a vontade é dele, e não é. É do Espírito que quer beber através dele. E aí quando o Cláudio vai beber, serve e se ligam, perispírito com perispírito, um grudadinho com o outro. E a gente não consegue saber ao certo quem é o verdadeiro cálice, quem é o verdadeiro copo. Se é aquele que Cláudio bebe, ou se é Cláudio que é um copo para o desencarnado. Então, por isso que é difícil vencer a dependência química, porque essa espiritualidade, elas precisam do dependente químico. Só que eu sempre digo para o dependente químico, resista, aguarda, te fortalece, é um dia após o outro, é a cada vitória, pequena vitória a cada 24 horas. Porque se tu resistir, esse espírito que te obseda, ele é mais fraco que você. Ele desencarnou preso ao vício e por isso que ele está aqui. Então ele não venceu enquanto ele estava encarnado, diferente de você que está aqui. Diferente de você que tem apoio familiar. Diferente de você que tem apoio médico. Diferente de você que tem apoio espiritual. Diferente de você que tem apoio psicológico. Vamos lutar. Nada vai te faltar. E a gente consegue vencer os obsessores? Kardec pergunta aos espíritos e os espíritos respondem: sim, e não seria com muita dificuldade, mas como tentam pouco, como se esforçam pouco para realmente vencer. Então, tudo isso, gente, lidar com as patologias do dia a dia, com as doenças do dia a dia, não é só uma luta física. Nós estamos diante de uma grande batalha espiritual. Nós médicos aqui desse plano físico tratamos do corpo físico, tratamos da mente, das emoções, mas existe uma briga espiritual, que ela pode ser combatida de acordo com o sagrado de cada um. Deus está em todos os lugares, Jesus está em todos os lugares, a boa espiritualidade está em todos os lugares. Oremos. Peçamos com fé. Vamos nos ajudar uns aos outros. Vamos nos respeitar cada vez mais. Vamos ver as pessoas que sofrem pela dependência química como pessoas necessitadas da nossa fé, do nosso entendimento, das oportunidades que essa casa espírita tem a oferecer para aquele que sofre, para a família que sofre. Vamos tirar os preconceitos, nos despirmos desse preconceito e pedirmos auxílio. Não adianta a gente ficar acuado dentro de casa, com medo de falar, com medo de pedir ajuda, porque aí é tudo o que os obsessores querem, a dominação. A dominação daquele que se exclui, a dominação daquele que se isola, a dominação sobre aquele que não ora. E aí a gente está cada vez mais envolvido por essa grande batalha espiritual também. Então a dependência química é uma luta contra o químico do corpo,
desintoxicar o corpo, equilibrar a alma, saber direitinho o que a substância química dá de bom para a pessoa, para colocar no lugar substitutos mais saudáveis. A boa amizade, a boa conversa, uma partida de futebol, um exercício físico, a espiritualidade, pessoas à tua volta que não bebem, estão ali te acolhendo, um relacionamento afetivo, escolher alguém que não tenha o hábito de beber, que tenha um hábito mais saudável, a prática de boas leituras, a espiritualidade semanalmente, a caminhada junto aos profissionais da área de saúde e grupos de ajuda mútua. E dentro desse capítulo, nós da doutrina espírita, nós temos o grupo Apoio Fraterno, que é um grupo de ajuda mútua ligado à doutrina espírita. Nós temos aqui em Santo Ângelo, sim. O Apoio Fraterno surgiu aqui em Santo Ângelo. E nós trabalhamos já há 25 anos com o Apoio Fraterno. Já temos 20 apoios fraternos espalhados pelo Brasil, que iniciou aqui em Santo Ângelo. Um trabalho totalmente da doutrina espírita, mas que não é só para espíritas. A gente pode encaminhar pessoas de todas as religiões, até quem é ateu. Para finalizar, eu digo a vocês que até o médico ateu, ele encaminha os seus pacientes para o sagrado das pessoas. Como assim, se ele não acredita? O médico ateu diz o seguinte: eu não acredito, mas a ciência diz que ajuda. E se o meu paciente acredita e vai ajudar o meu paciente, eu encaminho o meu paciente. Então nós chegamos num ponto excelente, num ponto muito bom dessa união da ciência com a espiritualidade. E tem muito ainda a se descobrir, muito a crescer. E depende de cada um de nós. Aquilo que a gente vai ler, aquilo que a gente vai estudar, como é que a gente vai ajudar. Porque hoje, pessoal, não existe um ser humano na face da Terra que não esteja ligado a um problema com a dependência, ou das drogas lícitas ou ilícitas. Ligados diretamente na sua família, consigo mesmo ou com um familiar, ou ligado com algum parente, ou um colega de trabalho, ou um aluno. Nós não estamos distantes, cada vez mais perto. Eu espero que algumas palavras que eu trouxe na noite de hoje possa ter trazido alguns esclarecimentos, a forma de cada um entender, como encaminhar uma pessoa, como acolher com carinho, sem preconceito, como ajudar um familiar a não ter o preconceito e a vergonha, buscar ajuda, enfim. Que a paz de Jesus, que a paz de Deus esteja no coração de todos nós, que nos abençoe hoje e sempre, para que nós consigamos nos ajudar, aceitar ajuda ou ajudar aqueles que precisam de nós. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção de vocês e até um próximo encontro, se Deus quiser. Agradecemos então ao Dr. Edson pela exposição, pelos esclarecimentos e até gostaria de perguntar para o senhor, pessoas que têm um interesse, como entrar em contato com o grupo de apoio fraterno? Bom, pessoal, para entrar em contato, né, pode entrar em contato diretamente comigo, tá? Pegar o telefone, a gente encaminha para um dos coordenadores de qualquer grupo apoio fraterno do Brasil. A gente atende online, tem grupos presenciais. Então, hoje está acessível para qualquer pessoa em qualquer lugar do nosso país. Nós, atualmente, nos grupos apoio fraterno, atendemos pessoas de todo o Brasil, inclusive pessoas até do exterior. Nós já podemos auxiliar através do apoio fraterno.
Então entre em contato, tá? O pessoal da casa que tem o meu contato, pode entrar então também, já que nós estamos aqui com o auxílio da tecnologia, e isso vai para as mídias, também através do meu Instagram, entre em contato e a gente encaminha. O Grupo Apoio Fraterno, ele é gratuito, tá? É um trabalho voluntário da doutrina espírita para ajudar as pessoas. Obrigado pela pergunta. Então, mais uma vez, agradecemos a sua exposição, seu esclarecimento, e que possamos, todos nós, ao sairmos daqui, também sermos um ponto de explanação, de informação, de auxílio, que sejamos também um pontinho de luz a todos aqueles que nos rodeiam, a todos aqueles que de nós se aproximam. Mais uma coisinha importante também, como é um trabalho espírita, quem é que trabalha no apoio fraterno? Voluntários espíritas. Então, nós da AME Brasil, nós temos capacitações para voluntários que queiram juntar-se a esse trabalho de auxílio nessa área da dependência química. Aí, o que eu precisaria, né, se eu quero trabalhar, né? Ser um estudante da doutrina espírita, que esteja há 2 anos ou mais estudando a doutrina na casa espírita e que faça uma das nossas capacitações, que a gente todo ano está fazendo capacitações. Então também entre em contato, que a hora que tiver uma capacitação, a gente dá todo o curso de formação para ser um voluntário nessa área. Então, com toda a mensagem que temos essa noite, com todo o conhecimento que adquirimos, a importância do amor, do afeto, do acolhimento, como nos colocou o Dr. Edson. Então, nós vamos retornar aos nossos lares, imbuídos dessa vontade de sermos um ponto de luz aonde nós estivermos e por onde nós passarmos. Então, mais uma vez, não esquecer, já que todos me conhecem que eu sou bastante esquecidinha, então nós teremos no dia 9, às 14 horas, coordenado pelo seu Marino Machado, e a exposição doutrinária dele na parte da tarde, oração do Pai Nosso, um olhar espírita. E no sábado, às 18 horas, com a coordenação da Elaine, a exposição da Francisca, a eficácia da prece segundo o Evangelho. Então, todos estão convidados para essas 2 oportunidades. E agora, nesse momento, eu convido a todos para mais uma vez elevarmos o nosso pensamento ao alto, agradecendo muito pela oportunidade de termos estado aqui, ouvindo, assimilando e aprendendo. E rogamos a Deus Pai, a seu Filho Jesus, nosso Mestre, a Maria de Nazaré e ao guia espiritual da casa, rogando a eles proteção, auxílio e a bênção aos nossos lares, aos nossos familiares, a bênção a todos aqueles que de nós se aproximam, aos nossos amigos, às pessoas que amamos e queremos bem, mas também rogamos pelos nossos inimigos, que são fontes de aprendizado para a nossa caminhada nesse planeta, a nossa caminhada na vida que estamos vivendo. Obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada pela força que temos para transpormos as pedras do nosso caminho, para transpormos as dificuldades sem perdermos a fé, que possamos sempre estarmos acompanhada desse grande amigo, o nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor,
para que possamos sempre ter forças de enfrentarmos as vicissitudes da vida. Com esse pensamento, agradecendo mais uma vez e sendo sempre gratos em todos os momentos, é que demos por encerrado a exposição doutrinária dessa noite. Que assim seja. A todos aqueles que ainda desejarem receber a energia do passe, que possam permanecer em seus lugares. Aos demais que quiserem retornar aos seus lares, que retornem na paz, no amor de Cristo e na certeza de que estamos sempre caminhando, sempre aprendendo e sempre nos elevando. Uma boa noite a todos.